Olá, meus amados irmãos, estamos em mais uma devocional da Igreja Batista Central de Campinas, Pausa para a Paz. Na semana passada, no culto de quinta, eu iniciei a carta de 2 aos Coríntios. 2 Coríntios, na verdade, é uma epístola que ela é composição de 4 cartas, né? Então, a primeira carta foi perdida. A segunda carta que Paulo escreveu é o que nós chamamos hoje de 1 Coríntios. A terceira carta, que é conhecida como a carta severa, há relatos que provam que Paulo foi muito duro quanto aos seus ensinos, quanto até mesmo a sua repreensão contra o pecado. Essa também foi perdida. E a segunda carta, que nós chamamos hoje de 2 aos Coríntios, é na verdade a quarta carta. E na semana passada, eu até te aconselho, caso você não assistiu o culto da semana passada, o culto de quinta, te aconselho a você ver de novo. Nós falamos sobre os seguintes pontos sobre a aprovação. Nós vimos que a aprovação ela está na vida do cristão, mas ela tem um propósito. Quais são esses propósitos? Primeiro, nós desfrutamos da misericórdia e consolação de Deus Pai. Segundo, essas experiências de tribulações e provações, elas nos permitem consolar a outros. Terceiro, nós somos legítimos com Cristo, pois compartilhamos do seu sofrimento. Também compartilhamos das suas bênçãos. 4, podemos ser um instrumento de Deus para a salvação. E hoje eu quero continuar lendo com vocês esse texto de 2 Coríntios. Então, na semana passada eu falei do verso 3 ao verso 7 e hoje brevemente eu vou falar do verso 8 ao verso 11. Vamos ler? Verso 8. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Então veja, Paulo, no versículo 8, ele relata uma tribulação, uma provação que era de conhecimento desses fiéis, desses cristãos que estavam em Coríntios. E possivelmente tenha sido o caso de Atos 19. Em Atos 19 é onde Paulo ele está iniciando o trabalho na cidade de Éfeso. E aquilo que parecia estar lindo, muito bem, as pessoas se convertendo, estava tudo top, de repente a cidade toda se revoltou porque Paulo estava apresentando, né, o Deus verdadeiro, e aí estava acabando com a deusa falsa que eles tinham ali, e aí Paulo ele correu sérios perigos quanto à sua vida, né? Os seus amigos acabaram que protegendo ele, esconderam ele, seguraram ele, queria aparecer na cidade. A cidade toda estava o maior alvoroço lá. Então Paulo, pelos registros, pode ser que ele tenha passado por esse momento. Mas ele passou outros momentos de tribulação bem forte. Mas esse daqui foi um dos primeiros em que ele se viu, primeiramente, com muitos problemas ao ponto de perder a esperança da própria vida. Veja, às vezes nós passamos por isso também. Eu lembro até de ocasiões que amados irmãos nossos foram sequestrados na porta da nossa igreja. Imagina só a aflição deles. Imagine só a aflição de Paulo, naquela ocasião em ver uma cidade inteira contra ele. Mas ao mesmo tempo em que Paulo ele deixa claro de que ele não está isento da tribulação, de que ele está com Cristo Jesus, e isso está relatado no verso 9, veja o que está escrito: de fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte. A sentença de morte estava sobre Paulo, como também está na vida de qualquer fiel. Por mais que Paulo ele tenha certeza disso, ele tivesse certeza da sentença de morte, ele acabou escrevendo, olha só, no verso 10. A outra certeza, ele tem a certeza da morte, mas ele também tem a certeza da libertação de Deus. E veja o verso 10, o que ele escreve, gente.
Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Meus amados irmãos, muito simples, esse é um texto também muito rico, que dava para a gente fazer uma mensagem de pelo menos 1 hora. Eu já passei dos meus 5 minutos. Por mais que a gente tenha a certeza das provações, por mais que as provações elas também tenham um propósito, aqui nós vemos um final para as provações. Nós vemos um final para a sentença de morte que todo cristão experimenta. Paulo, por mais que ele tenha sido sim uma pessoa especial, um apóstolo, um enviado diretamente do Senhor Jesus Cristo para estabelecer as bases da igreja, para dar início, o pontapé daquilo que nós somos hoje, nós também como fiéis, nós também como participantes de Jesus Cristo, somos sentenciados à morte. Mas eu te digo uma coisa que dá muita esperança. Nós também já estamos livres da morte. A morte foi vencida pelo Senhor Jesus Cristo. E o nosso corpo será ressuscitado no fim de tudo. E melhor do que isso, é que não somente nós temos a morte hoje como certa, como nós temos uma liberdade que já está garantida, como hoje nós não vivemos como um sentenciado à morte. O que eu quero dizer com isso? Imagine vocês, aqui no Brasil nós não temos sentença de morte, né? Mas imagine um preso que ele foi sentenciado à morte. Não tem esperança, não tem perspectiva, não tem plano, não tem nada. O verso 11, ele fala que enquanto eles, que são sentenciados à morte, que já sabem que no futuro serão libertos, eles no meio podem continuar orando. Por quê? Há libertações pequenas, mas que são significativas na vida do fiel. Ao mesmo tempo que nós somos sentenciados à morte e temos uma libertação no futuro, nós temos hoje várias libertações. Libertação na saúde, libertação na nossa vida, até mesmo de acidente, libertações financeiras. Milagres acontecem mediante a graça do nosso Senhor Jesus Cristo também. Assim como será no futuro, assim como também foi no passado, porque essa sentença de morte, ela nos torna participantes também com Jesus Cristo. Jesus Cristo, ao mesmo tempo que ele morreu por nossos pecados, nós também seremos mortos por nossos delitos, seremos mortos como consequência desse mundo mal, mas seremos ressuscitados como consequência do sangue vicário do Senhor Jesus Cristo. E além disso, nós não estamos desamparados nesse meio do caminho. Nós não estaremos sozinhos, sem saber o que fazer, quanto aos problemas que nós enfrentamos. Porque Deus nos dá outros recursos, com o seu amor, com a sua graça, com a sua misericórdia que se renova a cada manhã, e nos dá um recurso da oração. Veja o que ele diz do final do verso 10 até o verso 11. Ele fala assim, ó: nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com suas orações. Assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido, em resposta às orações de muitos. Então, meus amados irmãos, aqui o texto fala sobre confiança em Deus. Aqui o texto, ele dá um propósito até que final e cabal, aquilo que nós conversamos quando eu preguei em Marcos 4, num domingo, quando eu preguei em 2 Coríntios, do verso 3 ao 7, mostrando sobre o propósito da tribulação. Em Marcos 4 eu falei que todo cristão passa por provação para que Deus seja glorificado e nos ensine. Aqui eu mostrei que o propósito da tribulação e da provação. E hoje nós estamos vendo que a provação, a tribulação tem um fim. Até mesmo as pequenas provações que você passa hoje, você tem um recurso, mediante a graça do Senhor Jesus Cristo, para você se ver liberto. Então confie no Senhor. Mantenha os seus olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Porque certamente, Ele vai nos livrar cedo ou tarde dos nossos probleminhas, como também do nosso maior problema, que é a presença do pecado. Como já foi falado nessa igreja, nós fomos livres do juízo do pecado, nós não carregamos essa culpa. Teremos o nosso corpo glorificado, mas ainda vivemos na presença do pecado. Um dia a presença do pecado será findada,
em nossas vidas. Estaremos livres para toda uma eternidade com o Senhor Jesus Cristo, num reino de luz. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, e até a próxima devocional da Igreja Batista Central de Campinas. Tchau!